RCP Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde. Já são 13 horas mais 2 minutos e meio. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Banco Jovem Mulher pretende facilitar e acelerar o acesso ao crédito e fomentar o empreendedorismo em Cabo Verde. O Governo de Cabo Verde e a Fundação de Desenvolvimento Africano dos Estados Unidos da América assinaram um memorando de entendimento que disponibiliza $10 bilhões para promover o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. O governo português quer combater a fraude e aproveitamento dos migrantes da CPLP residentes do seu território. MPD em Santiago Norte refuta acusações do PICV da região e apresenta obras do governo e que melhoraram, na sua perspectiva, a vida dos moradores da região. Inteligência artificial usada com sucesso no diagnóstico precoce de Parkinson e na identificação da origem de cancro. A aproximação da realização das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América aumenta o número de informações falsas e manipuladas. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Foi apresentado esta manhã o Banco Jovem e Mulher, aqui da Praia, banco que pretende facilitar e acelerar o acesso ao crédito e, consequentemente, fomentar o empreendedorismo em Cabo Verde. A formação é um dos fatores preferenciais para se ter acesso às linhas de créditos no quadro do Banco Jovem e Mulher, conforme o António dos Reis. Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro, realça que o lançamento do Banco Jovem e Mulher reflete a aposta do governo no empreendedorismo e na criação de condições que facilitem o acesso ao financiamento. O chefe do governo explica ainda que é uma resposta inovadora e que vai permitir acelerar as decisões no acesso ao crédito em condições favoráveis. É aproveitar os bancos a fazer a contratualização com eles para aderirem a este programa. A adesão desse programa é garantir 100% digital relativamente ao processo decisório, ao processo de atendimento e garantir que cumpram depois as condições também da contratualização, relativamente às garantias que são assumidas pelo Estado, relativamente à bonificação, porque nós temos estado a embaratecer, no bom sentido, o custo do crédito para, em contrapartida, termos cada vez mais empreendedores que depois possam criar emprego, criar rendimento. No fundo, o Banco Jovem e Mulher é uma plataforma virtual que pretende simplificar a tramitação no processo de pedido de financiamento e terá como porta de entrada a Proempresa. Ednei Cabral, presidente da Proempresa, esclarece que a formação é um dos fatores preferenciais. Todo jovem que frequentar uma ação de formação profissional tem a possibilidade de ter um crédito para iniciar o seu negócio. Portanto, este crédito terá garantia do ecossistema, terá condições específicas e competitivas em termos de taxa, de maturidade e de período de carência. Temos várias linhas de startup jovem, o Estimula Mais, temos um crédito destinado especificamente às mulheres, Mulher Empreende, que terão garantia do ecossistema. Vamos delimitar valores mínimos e valores máximos. Teremos o montante mínimo de 150 mil escudos e o máximo de 5 mil contos. 3 bancos e uma instituição de microcrédito já aderiram ao Banco Jovem Mulher, que disponibilizará linhas de financiamento com garantias do Estado em condições consideradas favoráveis. Obrigado, José António dos Reis, que regressa à redação e estará aqui novamente neste jornal para falar da eventual mexida na administração da TACV um pouco mais à frente neste jornal. E o governo português quer combater a fraude e a qualquer forma de aproveitamento dos migrantes da CPLP residentes do seu território. A garantia foi dada pelo secretário de Estado português dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, que se encontra de visita a Cabo Verde. Na manhã de hoje, Nuno Sampaio foi recebido pela sua homóloga cabo-verdiana, Miriam Vieira, que destaca na Nivas o plano de cooperação vigente entre os dois países e que foi avaliado pelos dois responsáveis. A mobilidade no espaço CPLP é um dos assuntos abordados pelos secretários de Estado e da Cooperação de Cabo Verde e Portugal. Da parte portuguesa, Nuno Sampaio assegura empenho do governo que representa no sentido de se salvaguardar o bom acolhimento e a integração de todos os cidadãos da comunidade que escolherem Portugal para estudar ou trabalhar. Estamos ainda a reforçar ainda mais aquilo que é uma visão integrada e de 360 graus
não só de facilitação da mobilidade, com todos os benefícios sociais e económicos e para o desenvolvimento de ambos os países que traz, mas também com aquilo que é uma boa integração em Portugal e também, é preciso dizer, o combate à fraude e a todos aqueles que... A cimeira bilateral a ser realizada este ano em Portugal também constou da agenda. Nuno Sampaio revela que neste momento os detalhes estão sendo afinados. Já a sua homóloga cabo-verdiana, Miriam Vieira, sublinha o fato de, no referido encontro, terem avaliado o plano estratégico bilateral vigente. É um programa estratégico de cooperação com áreas vitais para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, nomeadamente o setor da educação, ciência e desporto, o setor da justiça, boa governação, defesa e segurança, o setor do ambiente, energia, agricultura e mar, também o setor das finanças públicas, economia digital e infraestruturas, e tem também outras áreas transversais, nomeadamente os direitos humanos e o empoderamento das mulheres e das raparigas. Como sabem, Portugal tem sido um parceiro da primeira hora de Cabo Verde, sobretudo nos momentos mais difíceis no nosso processo de desenvolvimento. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Cabo Verde menciona ainda a importância do referido plano para o desenvolvimento dos dois países, particularmente do de Cabo Verde. Nuno Sampaio foi igualmente recebido esta manhã pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares. A visita do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal continua amanhã com visitas técnicas a projetos envolvidos no âmbito da cooperação bilateral. Obrigado, Ariana. Vaz na Nivaz, a cidade da Praia acolhe durante 2 dias o diálogo euro-africano para debater esquemas de mobilidade como impulsionadores da mudança no âmbito do processo de Rabat sobre migração regular e mobilidade. No evento co-presidido por Portugal e Cabo Verde, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Miriam Vieira, disse que é fundamental que haja financiamento para capitalizar os programas de mobilidade com vista a produzir efeitos positivos no desenvolvimento. A Edne Barros tem os detalhes. Esse diálogo regional reúne países de origem, trânsito e destino das rotas migratórias que ligam a África Central, Ocidental e Setentrional à Europa. Juntos procuram soluções para garantir uma governança na migração com programas bem desenhados que garantem uma boa gestão das fronteiras, avança Miriam Vieira, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. Cabo Verde tem tido também programas especiais de mobilidade com países da União Europeia. Nós também estamos numa zona de livre circulação no espaço da CDO, mas temos de pensar como bem planear e programar esses programas comuns de mobilidade. Uma questão primordial que é a de termos financiamento para capitalizar esses programas e também desenvolver as competências, os talentos, porque no fundo estamos a falar de pessoas, estamos a falar de mobilidade das pessoas. Então a aposta tem de ser feita também no capital humano para que as migrações possam produzir, portanto, efeitos positivos no desenvolvimento. Portugal defende estratégias integradas através de uma abordagem holística para dar resposta à questão da migração regular e mobilidade, sublinha o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Nuno Sampaio frisa que ao libertar o potencial da mobilidade, está-se também a libertar o potencial das pessoas para promover o desenvolvimento. Nuno frisa que, ao libertar o potencial da mobilidade, está-se também a libertar o potencial das pessoas para promover o desenvolvimento. Portugal tem uma visão global e humanista do tema das migrações. Aquilo que o governo português defende nesta matéria é que possam haver estratégias integradas do ponto de vista do desenvolvimento, da formação, da cooperação, para que o movimento de pessoas, e é de pessoas que se trata, e isso é muito importante, e as pessoas devem estar sempre, antes de tudo, possam ser benéficos, antes de mais para as próprias pessoas, possam ser benéficos em termos sociais, em termos económicos, possam enriquecer culturalmente os países que recebem imigrantes e os países onde vêm imigrantes.
De salientar que estão envolvidos nesse processo de Rabat, diálogo euro-africano sobre migração e desenvolvimento, 55 países parceiros, 2 observadores, organizações regionais como a União Europeia e CEDEAO e outras organizações como observadores permanentes, peritos e técnicos externos. E o Governo de Cabo Verde, através do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial e a Fundação de Desenvolvimento Africano dos Estados Unidos, assinaram na manhã de hoje um memorando de entendimento que estabelece uma parceria estratégica e que vai disponibilizar, em 5 anos, 10 bilhões de dólares para promover o desenvolvimento das pequenas e médias empresas em Cabo Verde, especialmente nos setores da agricultura, energias renováveis, economia azul, emprego jovem, capacitação das mulheres e também empreendedorismo. O vice-primeiro-ministro Olavo Correa enfatizou mais esta parceria com os Estados Unidos, agradecendo mais este contributo que demonstra a partilha de valores entre as duas partes. A primeira mensagem que eu quero transmitir aqui hoje é de agradecimento aos Estados Unidos da América. Após a aprovação do Compacto Regional, MCC, agora esta parceria com a Fundação Americana para o Desenvolvimento da África, isto vem na sequência daquilo que nos une e que nos une para sempre. Os valores que nós partilhamos em conjunto. Os valores têm a ver com a liberdade, a democracia, o Estado de Direito, mas também a promoção da dignidade da pessoa humana. Quando falamos que nós partilhamos os valores que têm a ver com a dignidade da pessoa humana, isso nos leva a necessidade de nós criarmos oportunidade ao nível do continente africano. E eu quero aqui nesta curta intervenção dizer-vos que esta fundação, que tem como objeto o desenvolvimento do continente africano, a Fundação Americana, faz bem porque, assim como disse o Presidente Biden, os Estados da América devem ser um parceiro do continente africano. A parceria visa disponibilizar, entre outros aspectos, assistência técnica para as pequenas e médias empresas nacionais através de várias iniciativas, incluindo apoio a cooperativas de agricultores e também pescadores, formação e assistência técnica, construção de capacidade de energia renovável e melhoria da competitividade em vários mercados. E na sequência da conferência de imprensa de ontem, da porta-voz da Comissão Política Regional do PAICV de Santiago Norte, a acusar o governo de ter deixado a população da região à margem dos projetos estruturantes, hoje a porta-voz do MPD para a mesma região, Anilda Tavares, respondeu à deputada do PAICV para refutar as afirmações da mesma e garantir que há compromisso do governo para com Santiago Norte e apresenta alguns resultados. Apesar da conjuntura internacional desfavorável, temos cumprido com Santiago Norte. Foram construídos 3 novos centros de saúde equipados com tecnologia de ponta. Em termos de acessibilidade, estradas, fizemos investimentos substanciais para desencravar e conectar comunidades antes isoladas, como Cutelo Fundura, em São Lourenço dos Ormos, Achada Careira Fazenda, acesso à ZDTI de Alto Mira, no Tarafal, Chão de Tanque, em Santa Catarina, Ribeira dos Picos, em Santa Cruz, que o próprio Banco Mundial, para descrever a obra, afirmou: Ribeira dos Picos, de um passado de isolamento a um presente de esperança. São obras que não são apenas caminhos de ligação, mas símbolos da nossa dedicação em promover o desenvolvimento econômico e social das populações. A porta-voz do MPD em Santiago Norte aponta ainda o compromisso com a melhoria na produção e disponibilização de água como outro grande ganho. Outro pilar da intervenção do governo é a água, que tem importância central para o desenvolvimento sustentável, particularmente em Santiago Norte. Projetos como a instalação da dessalinizadora em Ribeira da Barca, em Santa Catarina, o projeto de levar água da praia até São Lourenço dos Ormos, o projeto de dessalinização de água em Achada Ponta, em Santa Cruz, que leva água até São Lourenço, e os projetos hidroagrícolas presentes em todos os municípios da região, são testemunhos do nosso compromisso em assegurar não apenas água potável para o consumo humano, mas também assegurar a agricultura. Relativamente aos indicadores de bem-estar que o PAICV fez referência, ficou mais uma vez claro que eles escolheram o caminho da inverdade e manipulação para tentar enganar os menos atentos.
Anilda Tavares apresentou um conjunto de outras realizações que, da sua perspectiva, testemunham ganhos para a região de Santiago Norte, com aumento da cobertura de energia elétrica, mais água canalizada, melhoria no sinal da TDT, bem como mais investimentos financiados pelo Fundo do Ambiente. A porta-voz do MPD em Santiago Norte apresentou números que atestam o valor que os municípios receberam para as obras que, na sua perspectiva, impactam na melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Santiago Norte. E o primeiro programa de avaliação e intervenção psicológica com reclusos condenados por crimes sexuais em implementação desde 2022 recomenda o seu alargamento a outros setores, como o da educação. Mostra que muitos desse tipo de agressores situam-se entre os 45 e os 50 anos de idade, representando 14,5% da população prisional em Cabo Verde. O programa, que segue as medidas nos planos curativo das vítimas e punitivo dos agressores, mas também preventivo, sugeridos na sequência do estudo sobre o perfil desses condenados, realizado em 2018, aponta também que este tipo de crime é cometido pelas pessoas mais próximas e no seio das famílias. O Canda Morifortes tem os detalhes. O programa contou com o apoio do Sistema das Nações Unidas, a ONG Born Fonden, Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente e Direção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, entre outros. Surgiu na sequência do intitulado Estudo Diagnóstico sobre o perfil dos condenados por crimes sexuais contra menores, Conhecer para Melhor Intervir, realizado em 2018 pela CNDHC, incluindo uma formação para 31 profissionais da área de Psicologia Clínica a nível nacional, ministrada por um consultor internacional. A perspectiva é de que os indivíduos cumpram a sua pena e sejam alvo de uma intervenção psicológica no quadro do Plano Nacional de Reinserção Social e, segundo a presidente da CNDHC, Eurídice Mascarenhas, sejam executadas medidas nos planos curativo e das vítimas e punitivo dos agressores, mas também de caráter preventivo. Preparar também a população, porque há necessidade da própria reinserção dos próprios condenados. E perceber o contexto da ocorrência das agressões sexuais. Nas famílias, nas comunidades, esses atores terão um papel fundamental na prevenção. Alertar para a complexidade do fenómeno, portanto, temos que criar condições para que em todas as ilhas possa haver um trabalho forte de prevenção. Não tem uma especificidade em termos de nível de escolaridade e também em termos da faixa etária. Mas é claro que há uma relevância, por exemplo, a nível dos 45 aos 50 anos, é o que prevalece. Para a Ministra da Justiça, o sucesso do programa de avaliação e intervenção psicológica exige o seu alargamento a outros setores. Joana Rosa realça que num universo global de mais de 200 mil reclusos a nível nacional, cerca de 14,5% é de condenados por esse tipo de crime. O que corresponde a nível nacional a uma margem de, eu diria, cerca de 243 reclusos no universo de 2.200 e tal a nossa população prisional hoje. Corresponde, em termos percentuais, cerca de, eu diria, 14,5%. E desses 243, temos também que falar da reincidência, que corresponde a um nível que ainda consideramos elevado, de 8%. Consideramos elevado porque no universo de 98, quando temos 19 reincidentes, é significativo. Reconhecemos que o sucesso depende da colaboração contínua entre todos os envolvidos, principalmente, eu acho que o Ministério da Educação não pode ficar de fora, porque temos um índice de alguma criminalidade ao nível do sistema de ensino. Além da CNDHC, o Programa de Avaliação e Intervenção com Condenados por Crimes Sexuais tem ainda como parceiros a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Judiciária, a Polícia Nacional, Ministério da Saúde, Tribunal de Execução de Penas e Medidas de Segurança de Sotavento. E o professor José Maria Semedo alertou hoje por o facto de haver ainda crianças que não frequentam o ensino pré-escolar, não obstante a gratuidade deste nível de ensino. O professor chama ainda atenção para as assimetrias que esta realidade está a gerar no país, pondo em perigo as habilidades que se exigem às crianças do pré-escolar. Há crianças que não entram no pré-escolar, portanto, não ganham essas habilidades, ficam logo em desvantagem. E depois tem um meio, porque o próprio escolar nesse momento é feito a nível de privado, a nível de escolas públicas, a nível de escolas de instituições, ONGs, igrejas e das câmaras. Mas também está a acentuar a simetria, porque há uma grande diferença entre pré-escolares privados e públicos. Há pré-escolares que têm todo o equipamento que permite às crianças um grande desenvolvimento prévio antes de entrar na escola. Há pré-escolares que praticamente são
são depósitos de crianças. As crianças ficam lá e aprendem muito pouca coisa quando chegam à escola. Teoricamente, vieram para escolar, mas não desenvolveram muitas habilidades. Ter uma educação de alto nível, sugere José Maria Semedo, passa por uma aposta mais eficiente no ensino pré-escolar. É onde começa tudo. Onde começa o domínio de habilidades manuais, linguagem, até o gosto para a escola. Daí a importância do pré-escolar. A rede ter evocado não só para o caso do pré-escolar, como outro problema que também temos de assumir no país, que são pessoas com necessidades educativas especiais. Porque, parecendo que não, sempre existe, está por todo lado. Há crianças que têm destas questões em termos visuais, auditivos, motores, que precisam de um tratamento especial para poder acompanhar o desenvolvimento escolar na sua forma integral. Combater as desigualdades no acesso ao ensino pré-escolar não é tarefa exclusiva do Estado. Cabe também à sociedade civil ajudar a mitigar o problema, refere José Maria Semedo, dando exemplo de países que tiveram êxito no acesso ao pré-escolar, graças à assunção responsável do processo de desenvolvimento. Porque nós já somos Estado há 50 anos. Às vezes atribuímos responsabilidade ao passado, mas a China atingiu o nível que atingiu hoje há 50 anos. Em 49 estava na fase de Israel em menos tempo. Então nós em Cabo Verde, como em toda a África, temos de assumir com maior responsabilidade o nosso processo de desenvolvimento. E a simetria é uma questão do desenvolvimento, que não é só educação, é todos os níveis. Educação, transportes, saúde, segurança, alimentação. São desafios que nós temos que assumir no país. Ideias defendidas pelo professor José Maria Semedo a propósito do Fórum Internacional sobre como investir nas pessoas, priorizando a educação, que decorre aqui da Praia. Uma iniciativa da Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos. Já são 13 horas mais 24 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Voltamos ao assunto que tínhamos anunciado anteriormente, mexidas no setor aéreo. O primeiro-ministro falou sobre o assunto e disse que os trabalhadores da Bestfly e TICV serão integrados na nova empresa de transportes aéreos Interilhas. O primeiro-ministro também assegurou que o Estado vai descontinuar a sua participação na TICV. José Luís Correia e Silva anuncia para breve os novos elementos que deverão compor o novo Conselho de Administração da TACV. José António dos Reis, boa tarde. O que mais disse o primeiro-ministro? Na sequência do pedido de demissão de Sara Pires na presidência da TACV, Ulisses Correia e Silva afirma que em breve a Assembleia Geral irá indicar os nomes que serão, que vão integrar o Conselho de Administração da TACV. No entanto, Ulisses Correia e Silva não confirma nem desmente o nome do economista Pedro Barros como novo PCA da transportadora aérea. O chefe do governo reafirma que as orientações são claras: continuar a estabilizar a empresa. As orientações é continuar a estabilizar a empresa, desenvolver para podermos ter a sustentabilidade da TACV, nomeadamente no mercado internacional, que é onde está o foco, e na fase transitória no mercado doméstico. Já se fala do nome de Pedro Barros para este cargo. A Assembleia Geral da empresa que vai aprovar e saberão brevemente quais são os novos membros do Conselho de Administração. Obrigado. Vamos em frente, José António. Um pequeno aqui corte no som. O primeiro-ministro falou também que a Bestfly, ou melhor, que o governo iria descontinuar a sua participação na Bestfly TICV e que em breve iria também anunciar, portanto, a nova empresa em que os novos, ou melhor, os trabalhadores da TICV Bestfly irão integrar essa nova empresa, assegurando que todos os direitos laborais desses trabalhadores iriam ser assegurados. Parece que estamos aí com alguma... Repare, a nova empresa que vai surgir de transportes interilhas vai ter necessidade de pilotos, vai ter necessidade de pessoal navegante de cabine, portanto assistentes de bordo, vai ter necessidade de toda a parte operacional, portanto não haverá problemas em relação ao emprego. Serão integrados nessa nova empresa, é isto? Sim, sim. O Estado vai aumentar o seu capital social na TICV? Estamos a trabalhar nesse sentido para garantir que a nova empresa não é capital do Estado na TICV. É a nova empresa e essa nova empresa vai entrar com
um sócio único, acionista único que é o Estado, através do Governo, e terá o seu capital realizado. TICV é uma outra coisa. O Estado tinha e tem ainda 30%, mas a Best Fly tem 70%. Em princípio, nós vamos descontinuar essa participação, até porque a TICV, através da Best Fly, já não está a operar em Cabo Verde. Significa que a TICV desaparece? Bom, esta é uma decisão depois da Best Fly. Portanto, o Estado tem 30%. É possível nós vamos retirar essa participação, mas a Best Fly continua com os 70% e tomará a sua melhor decisão. Esclarecimentos do chefe do governo que foi questionado hoje no final da cerimónia pública da apresentação do Banco Jovem Mulher aqui na cidade da Praia. O primeiro-ministro que disse então que os trabalhadores da Best Fly TICV serão integrados na nova empresa de transportes aéreos Interilhas, empresa que está na Forja, e também assegurou que o Estado vai descontinuar a sua participação na TICV. Mas o primeiro-ministro não confirmou e nem desmentiu que o economista Pedro Barros será o novo presidente do Conselho de Administração da Transportadora Aérea Nacional TACV e prometeu para breve termos então o país ter a confirmação de sim ou não e quais serão os nomes dos novos integrantes do Conselho de Administração da TACV e quem será o novo presidente do referido Conselho de Administração, na sequência do pedido de saída da Sara Pires, que já lá estava há quase 3 anos e 6 meses. E um acidente de viação à entrada da cidade de São Felipe deixa 13 pessoas a precisarem de assistência médica. Um Toyota Yaris que transportava passageiros do interior norte bateu numa pequena rampa e chocou com o muro de proteção. As causas do acidente ainda não são conhecidas, conforme Anabela Varela. O acidente aconteceu ainda antes das 8 horas da manhã de hoje. A viatura Toyota Yaris, que faz o transporte de passageiros do interior norte para a cidade de São Felipe, terá batido numa pequena rampa no sentido contrário em que circulava e chocado contra o muro de proteção. O embate foi de tal forma forte que a viatura, que viajava no sentido interior-cidade, acabou ficando de cara para o interior. As marcas dentro da viatura comprovam que houve vários feridos. Eram ao todo 13 passageiros e informações que tivemos do Hospital Regional São Francisco de Assis é que 12 precisaram de cuidados médicos. O condutor foi o que teve ferimentos de maior gravidade, mas conforme informações da direção do hospital, no momento estava estável e consciente. A nossa reportagem não pôde gravar entrevista com o diretor clínico, pois toda a equipa do Banco de Urgência estava envolvida nos cuidados médicos às vítimas. Fora do hospital, familiares aguardavam ansiosamente por notícias. Quanto às causas do acidente, estas ainda não são conhecidas, mas de acordo com fontes da Polícia Nacional, tudo leva a crer que houve negligência. Pessoas que conhecem o condutor defendem que o mesmo não tem hábito de andar em alta velocidade e, por isso, alegam outras causas para justificar o acidente aparatoso. E o diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Agostinho Neto considerou hoje que a missão de especialistas da Fundação de Cardiologia da cidade americana de Boston, na Cabo Verde, ultrapassou todas as expectativas. Foram de 5 dias que permitiram a implantação de mais de uma centena de pacemaker a pacientes no Hospital Agostinho Neto e também no Hospital Batista de Sousa, conforme Luís Dias. Realmente não está fazendo aquele procedimento ali com certa regularidade de 2016 para ali, não tem feito 62 implantações na Cabo Verde, entre aqueles 2 hospitais centrais. O que tem de novidade nisto é que a ESAS vem com 20 pacemaker gratuito para Cabo Verde, como até agora, que esse paciente que tem implantado, esse tem custeado esses aparelhos para expor. Então é um aparelho que vem gratuito para pôr aqueles nossos doentes que acabou de comprar aparelho e que estava à espera, de alguma forma, para pôr aqueles aparelhos. Segundo, novidade é que tem algumas coisas mais que se traz também junto com esse pacemaker, que se deixa ali que está ajudando um pouco. Todos os pacientes que receberam o pacemaker vão poder viver pelo menos mais de 10 anos, uma vez que, explica Luís Dias, os transtornos do ritmo cardíaco serão menores, uma durabilidade de aproximadamente 10 anos. Você põe um doente um pacemaker de 250 conto e tem 10 anos, 15 anos, quando tem que fazer 10 anos, e gasta 2.500 por ano. Tem que gastar 2.500 por ano, então é mais barato que captou para ele, vale certinho, etc. Então é caro. É um investimento que você faz de uma vez, mas que o doente fica com 10 anos. Portanto, é que nada que é caro. É que essa fora de possibilidade de Cabo Verde de comprar.
O que está falta é vontade política para realizar as coisas. A líder da equipa da Boston Cardio que veio dos Estados Unidos, a Brenda Holt, destacou que, por seu lado, a importância da colaboração internacional e da solidariedade para o sucesso da missão. Very impressed. O time aqui realmente vê o paciente como parte da família, tem-nos tratado com o melhor respeito e a gente tem um padrão bem alto da maneira como implanta os marcapassos e a mesma forma que nós praticamos nos Estados Unidos é a mesma forma que nós estamos a fazer cá. We do here. A missão decorreu de 16 a 20 de junho, foi uma iniciativa de um projeto de cabo-verdianos e norte-americanos e também desta Fundação de Cardiologia da cidade de Boston. Continuando ainda a falar de saúde, desta feita de um estudo que foi apresentado no Reino Unido, um exame ao sangue utilizando inteligência artificial pode prever Parkinson, a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo até 7 anos antes do início dos sintomas, indica o estudo que foi hoje divulgado. Liderada por cientistas da University College London e também de um centro médico universitário da Alemanha, a investigação concluiu que quando um ramo da inteligência artificial analisa um painel de 8 biomarcadores sanguíneos cujas concentrações são alteradas em pacientes com Parkinson, pode fornecer um diagnóstico com 100% de precisão. Quando a ferramenta de inteligência artificial analisou o sangue dos pacientes, concluiu que 79 dos mesmos com IRBD tinham o mesmo perfil de alguém com Parkinson. Os pacientes foram acompanhados ao longo de 10 anos, o que permitiu aos investigadores, ao longo deste período, prever corretamente que 16 pacientes de um total de 72 estudados desenvolveriam Parkinson, uma conclusão alcançada 7 anos antes do início de quaisquer sintomas. A equipa continua agora a acompanhar os restantes pacientes com previsão de desenvolver a doença para confirmar ainda mais a precisão do teste. A Parkinson, que afeta atualmente quase 10 milhões de pessoas, é um distúrbio progressivo causado pela morte de células nervosas numa parte do cérebro que controla o movimento. Estas células nervosas morrem ou ficam danificadas, levando à perda da capacidade de produzir uma importante substância química chamada dopamina. Atualmente, os doentes de Parkinson são tratados com uma terapia de reposição de dopamina depois de já terem desenvolvido sintomas como tremor, lentidão de movimentos e de marcha e problemas de memória. Os investigadores acreditam que a previsão e o diagnóstico precoce seriam valiosos para encontrar tratamentos que pudessem retardar ou parar a doença, protegendo as células cerebrais produtoras de dopamina. Um outro estudo, também usando a inteligência artificial, desenvolvido por um instituto francês, consegue determinar a origem de cancro. Este outro avanço da ciência vai permitir que o tratamento seja administrado o mais rapidamente possível e, por isso, maiores serão as hipóteses de recuperação. O mais recente caso aconteceu com um reformado que luta há vários anos contra o cancro. Os médicos não conseguiam determinar em que órgão tinha originado o tumor, mas as novas tecnologias com recurso à inteligência artificial tornou possível o impossível e descobriu-se a origem do cancro. A oncologista e investigadora em inteligência artificial no Instituto em Paris, que desenvolveu o estudo, ao comunicar ao paciente as boas notícias, deixou uma mensagem positiva que a categorização da doença na família dos sarcomas abre a possibilidade de tratamentos que antes não havia. E à medida que se aproximam as eleições presidenciais norte-americanas, a data das eleições, muitas publicações que ridicularizam a aptidão do presidente Joe Biden para cumprir outro mandato estão a ser partilhadas, mas as imagens, cuidado, são normalmente manipuladas ou retiradas do contexto. As críticas à saúde mental de Joe Biden e aos seus 81 anos têm-no perseguido ao longo de toda a sua presidência, com as alegações de que é demasiado velho e senil para o cargo, a surgirem com força e rapidez no período que antecede as eleições presidenciais deste ano. Muitas destas alegações que são veiculadas são supostamente apoiadas por vídeos que mostram o presidente dos Estados Unidos agir de forma estranha, mas geralmente são vídeos manipulados ou retirados do contexto. Analistas políticos defendem que o debate em torno da questão de saber se deve haver um limite para a idade dos políticos é um debate válido, mas vale a pena lembrar que não há provas de que Joe Biden, de 81 anos, seja impedido pela sua idade. Também
notam que o seu principal rival na corrida presidencial, Donald Trump, está com 78 anos, pelo que deve-se ter muita atenção sobre a veracidade de notícias do tipo à medida que se aproxima a data das eleições norte-americanas, eleições que devem acontecer no próximo mês de novembro. Já temos 13 horas mais 36 minutos e meio. Estamos praticamente na reta final deste jornal, mas como sempre fazemos no final deste serviço informativo, vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Para já, as duas aeronaves da TAP que normalmente neste momento, neste horário, fazem a ligação de Cabo Verde com a sua base em Portugal, Lisboa, já estão no ar os dois pássaros. Da praia, o aparelho partiu às 12 horas e 38 minutos e deve aterrar na capital portuguesa quando forem às 6 horas e 21 minutos. De São Vicente também já partiu a outra aeronave da TAP, está um pouco mais atrás do que a que saiu da praia e pela posição em que se encontra neste momento, o aparelho que saiu de São Vicente e vai para Lisboa deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 50 minutos. Mais perto do destino está um aparelho da TUI que vem de Manchester e vai aterrar dentro de pouco tempo no aeroporto de Rabil da Boa Vista, cerca de 2-3 minutos. O aparelho deverá aterrar no aeroporto da Boa Vista. Para onde vai uma outra aeronave é da Neos, vem de Milão, Itália, e deve aterrar a 1 hora e 58 minutos. Do Sal está a partir com destino a Amsterdã um aparelho da TUI que deve estar mesmo neste momento a fazer taxiway, a preparar-se para a descolagem. E também do Sal partiu para Paris um avião da Transavia que fez a ligação então entre a Ilha do Sal e Paris e deve aterrar na capital portuguesa quando forem 9 horas e 18 minutos, horário da França. Para Boa Vista, mais tarde vai chegar um voo que vem de Verona, é da Neos e deve aterrar às 2 horas e 57 minutos. Pela via marítima temos não muito movimento neste momento, mas temos o Dom Tututa a fazer hoje um percurso que não é habitual. Dom Tututa que está neste momento a navegar em direção à Ilha do Fogo para depois seguir para São Vicente, uma viagem extra da CV Interilhas usando o Dona Tututa. Na Ilha Brava está o Criolla, acaba de chegar e deve fazer daqui a pouco o percurso inverso, ir por o Porto de Vale dos Cavaleiros, depois chegar aqui à praia por volta das 20 horas. De resto, o que temos são outras aeronaves, no mar não há aeronaves, são outras embarcações. O Senhor Padre Benjamin está a navegar em direção ao Porto de Vale dos Cavaleiros e temos também o Ostreia que está já no porto de Tarrafal, em São Nicolau. E por falar em mar, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta quinta-feira, 20 de junho, o sol despontou às 6 horas 5 minutos e 25 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 6 minutos e 4 segundos. A lua encontra-se na fase gibosa crescente, depois da manhã estará totalmente plena, cheia. Começou o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 4 horas e 25 minutos pelo sudoeste e a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 17 horas e 57 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 11 horas e 28 minutos e a seguinte será às 23 horas e 33 minutos. E a primeira praia-bar aconteceu às 5 horas e 28 minutos e a seguinte será às 17 horas e 30 minutos. Os dados apontam que hoje é um bom dia para pescar, sendo o melhor momento das 22 horas e 38 minutos até às 0 horas e 38. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar do dia acontece às 11 horas e 28 minutos e a seguinte será às 23 horas e 33 minutos. A primeira praia-bar amanhã, sexta-feira, acontece às 5 horas e 19 minutos e a seguinte às 17 horas e 30 minutos. Em relação à pesca, amanhã poderá ser um excelente dia, sendo os melhores momentos das 11 horas e 8 minutos até às 13 horas e 8 minutos, ou então das 23 horas e 17 minutos até às 0 horas e 17 minutos. 13 horas e 40 minutos, fim de linha neste jornal. Vamos aqui tão somente recapitular os títulos dos principais assuntos abordados. Banco Jovem Mulher pretende facilitar e acelerar o acesso ao crédito e fomentar o empreendedorismo em Cabo Verde. O Governo de Cabo Verde e a Fundação de Desenvolvimento Africano dos Estados Unidos da América assinaram um memorando de entendimento que disponibiliza 10 bilhões de dólares para promover o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. O governo português quer combater a fraude e aproveitamento dos migrantes da CPLP residentes do seu território. A MPD Santiago Norte refuta acusações do PICV da região e apresenta obras do governo e que melhoraram na sua perspectiva a vida dos moradores da região. Inteligência artificial usado com sucesso no diagnóstico precoce de Parkinson e também na identificação da origem do cancro. A aproximação da realização de eleições norte-americanas, eleições presidenciais, aumenta o número de informações falsas e manipuladas. Ficamos por aqui. Obrigado. Continue em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Boa tarde.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.